Bora! Bora maratonar! E essa maratona de hoje vai falar... Vou trazer um pouquinho aqui dessa consciência da felicidade que agrega na vida do seu cônjuge ou na vida das pessoas que convivem ali com você. Como que é uma pessoa viver a vida numa felicidade constante? O que significa isso? Quando você entende que aquilo que vem de fora não agrega na sua vida, mas aquilo que está interno, a sua centelha divina que está interno em você, é isso que vai trazer a total diferença nas nossas vidas. Isso é nós viver uma vida, a gente viver uma vida com felicidade constante. Independente das guerras que nós estamos atravessando, passando. Às vezes tem pessoa que não tem nem onde morar praticamente, não tem nem o que comer praticamente. Você olha para aquela pessoa, ela está radiante. É uma felicidade que aquilo que ela está passando, os vales ali que ela está passando, não influencia na vida dela. Você sabe que isso incomoda muito aqueles que buscam mudar a vida com aquilo que vem de fora. Quando essa pessoa não sabe o que é essa evolução no corpo, na alma, no espírito, essa felicidade constante, ela vai se envolver com aquilo que vem de fora. E por que eu estou trazendo isso aqui? Por que você está trazendo isso hoje, Maria Ruas? Eu quero falar das consequências de um adultério entre um cônjuge ou entre duas pessoas que estão vivendo um relacionamento. Porque independente da sua escolha, da sua vida, você está buscando evoluir, certo? E quantas pessoas que têm preconceito de outras pessoas, independente das suas escolhas. Essa pessoa que ela carrega preconceito é uma pessoa infeliz. Por isso que ela manifesta o preconceito sobre a escolha do seu irmão ou do seu próximo, independente da forma que você queira falar. Agora, como hoje eu estou trazendo a pessoa infeliz e a pessoa feliz. A pessoa, quando ela é feliz, o cônjuge vai agregar na vida dela. Por quê? Porque essa felicidade ela vai ser transbordante. Ela vai contagiar ali o próximo, o seu cônjuge ali, com a felicidade que ela já é feliz. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Há diferença das consequências entre um homem e uma mulher. Uma mulher, quando ela é feliz, ela vai trazer coisas, uma luz radiante na vida desse homem. Ela vai trazer paz, tranquilidade na vida desse homem, certo? Agora, uma mulher, quando ela carrega essa infelicidade carrancuda, esse homem que entrar na vida dela, coitado, ele vai ser infeliz. Além de ser infeliz, ele corre o risco dele ser adúltero. Trazer um português correto aqui, né? Ele vai ser um chifrudo, um corno. É isso aí. Por quê? Porque ele colocou na vida dele uma embalagem sem conteúdo. E quando eu trago isso daqui, muitas mulheres elas ficam enfurecidas comigo porque não compreende a diferença de você ser o eu sou. E você buscar aquilo que está lá fora, aquilo que vai destruir a sua vida. O que você quer dizer com isso, Maria Ruas? Eu quero dizer que você, mulher, toda vez que você se envolve com o sistema mundano, com o sistema das filosofias mundanas, a filosofia é boa? É, mas a filosofia mundana, mulher, acaba com a tua vida. Toda vez, mulher, que você se envolve com o sistema religioso dos homens, a inteligência humana, você se autodestrói.
Você tem que buscar a sabedoria divina e juntar com a sabedoria humana para você evoluir. Transformar a sua vida no físico e evoluir no espírito e você fazer essa simbiose. Você conhecer as suas trevas, porque se você não conhecer as suas trevas, se você não dominar as suas trevas, nunca que você vai ser uma luz, nunca que você vai ser uma luz radiante e nunca que você vai conhecer a sua felicidade que vem do interior para o exterior, nunca que você vai transbordar o amor que você é. Agora, quando a gente fala de fé inabalável, não é aquela fé religiosa, não, porque a fé religiosa destrói você. A fé religiosa é a fé da idolatria. Pessoas que idolatram um sistema qualquer. Pessoas que defendem uma bandeira de um sistema religioso que eles colocam na frente dos templos, falam assim, meu templo tem um nome tal. E as pessoas defendem aquela bandeira e falam assim, eu sou da religião tal, eu sou da religião tal. Enquanto você estiver nessa vibe aí, de idolatria, de autodestruição, você nunca que vai conhecer o que é a felicidade interna, que externa. Você nunca que vai agregar na vida do seu cônjuge essa felicidade. E aí, quando uma mulher adultera contra o seu cônjuge, ela está trazendo na vida desse homem a destruição, a quebra de aliança. Quando você, homem, colocar na sua vida ou já tiver na sua vida uma mulher embalagem sem conteúdo, cai fora. Cai fora porque é cilada. É chamada de as ratoeiras. Isso mesmo. Não tem consciência de quem ela é internamente. Ainda não sabe qual a sua identidade original celestial. Porque quando a pessoa vive na virtude do Espírito, o que é a virtude do Espírito, Maria Ruas? A virtude do Espírito é a centelha divina, o fractal divino que tem no teu DNA. Quando você se coloca na solitude, quando você se coloca em buscar essa sabedoria divina, essa divindade, a sua consciência ela vai expandir, vai evoluir. E esse aprendizado, essa busca da sabedoria, ela é constante. É uma sintonia constante. Porque não existe nada mais infeliz para um homem do que estar dentro de uma casa com uma mulher iracunda, agressiva, encrenqueira, arrogante, prepotente, cheia de paixões mundanas, cheia de buscar coisas que acabam aqui nessa terra. Isso é a desgraça do homem, é a destruição do homem. Agora, existe a outra parte também. Existe aquela mulher que já se conhece, sabe o que está no seu DNA, vive a sua identidade original e do lado dela tem um homem totalmente destruidor da sua paz e da sua vida. Quando a palavra diz que nós estamos no tempo da separação, exatamente isso que eu estou trazendo aqui. Tempo de separação. Tempo da pessoa que é feliz, daquelas pessoas que é infeliz. É o tempo daquelas pessoas que têm conteúdo, trazer a felicidade para o casamento. E se não houver essa mudança, vai haver uma quebra de aliança, uma separação. Aí tem muitos religiosos que dizem assim, mas Deus odeia o divórcio. Aonde está escrito isso, ô religiosos? Onde é que está escrito isso? Aonde? Que os semelhantes atraem os semelhantes. Se é uma mulher de paz,
O homem que está com ela tem que ser de paz. Os dois têm que ser da paz. Não existe um ser da luz e o outro ser trevas. Um ter as suas trevas alinhadas e outros com as trevas desalinhadas. Não existe isso. Esse negócio de quem odeia o divórcio é coisa de gente religiosa. É coisa de pessoas que tá ali vivendo o adultério e acha que nunca vai ser descoberto. Enganou-se. Porque no tempo que nós estamos, nada ficará mais escondido. O sistema religioso morreu. As portas fechou. Porque a fonte que está fluindo agora é a fonte do avanço. Avanço mental, avanço espiritual. É a humanidade que está andando para uma quinta dimensão. E aquelas pessoas que estão grudadas no sistema religioso, elas vão ser transladadas para outro planeta primata como elas. Uma mente que não quer evoluir. Tem tantas pessoas aí com preconceito, formada em escatologia, em teologia, em outras coisas, filosofias, só filosofias mundanas que hipnotiza aquelas pessoas que frequentam o templo delas ali. Mas esse tempo é tempo de libertação dos cativeiros. Muitas pessoas, elas tá havendo esse despertar. O que é essa felicidade? O que é uma pessoa viver uma vida feliz com sabedoria? E o que é aquelas pessoas que é infeliz, que se incomoda com isso? Pessoas altamente religiosas, hipócritas, que vive num sistema religioso, vivendo incomodado com aquelas pessoas que vivem uma vida feliz. O que será que essas pessoas infelizes querem esconder atrás de um sistema religioso? Que não vive a experiência de estar aqui no físico e evoluir fisicamente, espiritualmente e viver numa sintonia, uma simbiose com a espiritualidade. Ai, Maria Ruas, quando você fala de espiritualidade, até parece que você é fã de Allan Kardec. Você sabe que outro dia eu ouvi isso? Uma pessoa veio me chamar de herege, que eu sou fã de Allan Kardec, que eu estou falando da evolução do espírito. Olha quanto preconceito que essa humanidade não abre a mente para buscar o conhecimento. Todos nós aqui na Terra, nós temos um pouco de conhecimento. E esse conhecimento vai passando de um para os outros e cada pessoa que busca o seu avanço cada vez mais. Porque todo o conhecimento é uma escada para que você sobe e continua buscando a sua evolução mental. Porque a pessoa que não busca a evolução mental, ela fica com a mente travada dentro dos dogmas religiosos. Preconceituoso. Sabe aquela pessoa preconceituosa que ela é tão ridícula, ela fica tão hipnotizada, ela fica tão hipócrita, ela fica tão idólatra, que ela se incomoda com a felicidade daquelas pessoas que estão passando ali no seu momento de vale e vivendo a sua vida feliz, mesmo que esteja atravessando o vale de sombra da morte? Não esquece que quando nós atravessamos os vales de sombra da morte, a espiritualidade está conosco, nos guiando, porque aqui não tem nada fora de controle. Tudo está sob o controle da espiritualidade. E não existe esse negócio de ai, tem livre-arbítrio, Maria Ruas. Ô, Ruas! Não, nós temos livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Existe a lei da ação e reação. Aquela maldade que você praticar contra o próximo, você está praticando a maldade contra você, porque ela vai voltar contra você. Se você for desonesto com o próximo, essa desonestidade virá contra você. O casal que comete adultério, aquele que cometeu adultério, a desgraça, as consequências virá contra você, principalmente contra você, mulher. Porque as consequências do adultério, mulher, virá contra a sua vida, muitas vezes contra doenças psicossomáticas e virá contra a enfermidade física.
Mulher, a principal situação quando você comete adultério, você sabe que a sua aparência física, ela começa a apodrecer antes do tempo, antes da hora. O seu corpo físico, mulher, ele começa a ficar podre, enferrujado, deteriorado. Isso é as consequências que você vai receber no físico sobre o adultério que você cometeu contra o teu marido, contra o teu cônjuge. E compreende essa situação? Cabe a você, mulher, buscar desvendar mistério da lei universal. Aqui existe uma lei, existe uma fonte, uma força criadora. E se você não sabe qual essa fonte, se você não sabe o que significa essa fonte criadora, olha para dentro de você. Olha para as suas emoções, se elas estão alinhadas ou desalinhadas. Olha para dentro de você para saber se você tem essa felicidade ou se você é uma pessoa infeliz para cometer um adultério contra o teu cônjuge. Tanto para você, homem, quanto para você, mulher. Adultério é a pior desgraça do ser humano. Adultério contra o seu cônjuge e adultério contra as leis universais. Se você é uma pessoa preconceituosa, você é um adúltero contra as leis universais. É isso aí. Adultério não é só contra o seu casamento. Adultério é contra a força criadora, o eterno Deus, o eterno Pai, ou não importa a forma que você queira dizer, independente do seu sistema religioso a qual você foi criada, a qual você ainda está aí dentro. Porque no tempo que nós estamos, as religiões acabou. As religiões humanas que o homem criou, acabou. Os portais para vocês, fechou. Porque aquilo que vocês colocam, medinho, nas pessoas que frequentam o templo de vocês, esse curral não existe mais. Porque o tempo que nós estamos é de evoluir. E as pessoas ter consciência das suas ações e as reações. Aquilo que você planta, você colhe. E quando você não tiver a sintonia, enquanto você não tiver sintonizado com a força maior, você está destruindo a sua vida. Você está numa autodestruição. E essa palavra que eu trago hoje aqui é a diferença da pessoa que ela tem uma felicidade constante, que não é uma felicidade mundana, que não é uma felicidade de euforia, porque tem pessoas que elas é tão infeliz, que elas precisam buscar nas paixões mundanas algo para preencher as suas vidas. Busca do lado de fora. Muitas pessoas acabam se prostituindo, se drogando, adulterando contra os seus maridos. Muitas mulheres acham que viver na prostituição do seu corpo é uma felicidade. Não, gente, isso é autodestruição. Isso é cativeiro. Isso é morte. É o dano da segunda morte, a qual Yeshua nos ensinou. Ou Jesus, ou não importa a forma que você queira expressar. Muitas pessoas não sabem o que é a força maior. Muitas pessoas não sabem o que significa a fonte da água viva. Muitas pessoas não sabem o que é expandir a sua mente, evolução mental. Muitas pessoas não sabem o que é fazer um resgate da identidade original. Muitas pessoas não sabem o que é fazer um resgate de DNA. O fractal divino que existe em cada um de nós. Muitas pessoas não sabem o que é conectar-se com a fonte criadora. Mas para você conectar com a fonte criadora, você precisa estar desconectado das suas paixões mundanas. A prepotência, a arrogância, o ódio. Tem muitas mulheres aí no casamento que ela vive com palavrão na boca. Isso é a desgraça da vida do homem. Isso é a destruição da vida desse marido. Uma mulher que vive dentro da sua casa, plantando a desgraça na vida do seu marido, plantando a desavença na vida da sua família.
Mulher tola, destruidora da sua casa, do seu lar, do seu marido, da sua família. Mulher venenosa, naja, cobra, reptiliana, destruidora de família, destruidora de filho, destruidora de homens. E aí, quando a gente fala na embalagem vazia sem conteúdo, muitas pessoas não compreendem o que significa isso. São pessoas infelizes, que não buscam a sua felicidade interna e vai caçar felicidade no outro. Ah, eu vou casar para ser feliz. Maria Ruas, não casa não. Não casa não, que tu vai destruir a vida desse marido aí. Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Não vai ter um filho não. Não vai ter um filho não, que você vai destruir a vida dessa criança. Porque tu não presta, mulher. Quando você não busca a divindade que deveria existir dentro de você, você não vale porcaria nenhuma. Você é uma naja venenosa. A víboras. Igual Yeshua falou. Que a raça de religioso é a pior raça destruidora da humanidade que tem nessa terra. A religiosidade que o homem criou, os rituais que os homens criou nessa terra, é a pior desgraça da destruição do casamento. É a pior desgraça da destruição da humanidade. Quantas pessoas têm destruída por não evoluir-se no corpo, na alma e no espírito. E aí, essas pessoas se transformam nas suas próprias destruições, as suas próprias maldições, por conta do ódio que elas carregam. É um animal que pensa, mas não raciocina. Não busca o interno, não busca a centelha divina, não busca evoluir-se. Não buscar aquilo que você deveria ser. O Espírito em santificação nessa terra. Você é simplesmente um rebeldezinho das leis da força maior. Ou do Deus universal. Ou do eterno Criador de todas as coisas. E você está no jogo, mas não sabe qual a peça desse jogo. Você não sabe quem comanda esse tabuleiro. É isso aí. No tabuleiro, existe 2 jogadores, onde a humanidade são as peças desse tabuleiro. E se você não souber mover-se as suas emoções, você vai ficar com as suas emoções desalinhadas. Mas quando você buscar esse alinhamento emocional, governar-se, você vai compreender quem comanda esse jogo. E vai saber que todas as ações têm uma reação. Enquanto você comete os seus delitos, você vai para uma prisão. Prisão do corpo, da alma e da mente. E muitas pessoas acham, eu tenho liberdade, Maria Ruas. Liberdade para você viver suas paixões mundanas e se autodestruir. Você se joga num fogo infernal, um inferno que você criou na sua vida. Porque todo adultério tem as suas consequências. E quando você anda na virtude do Espírito, quando você tem boas atitudes, você também terá a recompensa do amor que flui de dentro de você. Esse vídeo que eu trago aqui é uma conscientização. Desconectar das porcarias mundanas, das paixões mundanas, e você aprender a se conectar com a força maior. Aprender a se conectar com a tua fonte criadora. Não importa a guerra que você esteja passando. Não importa os vales de sombra da morte que você esteja passando. Isso é para você aprender a se levantar. Toda queda, você tem que aprender a se levantar. Todo vale que você cair, todo poço que você cair, for jogado, você tem que aprender a sair dele. Nem que seja você pedindo ajuda, quem sabe alguém te estende a mão. Para você aprender a sair desse poço. Quem sabe ter uma pessoa ali iluminada que traz
estender a mão para você. Esse vídeo que eu tô trazendo aqui é isso. É estender a mão para aquelas pessoas que estão nos seus adultérios, ter consciência e oportunidade de transformar a sua vida. Sair dentro dos seus vales de sombra da morte e recomeçar. Enquanto você está respirando, a respiração é a força maior que está nos teus pulmões. Enquanto você estiver respirando, tem oportunidade de você mudar a sua vida. Tem oportunidade de você buscar essa evolução. Fazer esse resgate, saber quem você é no original. Saber que você tem novo caminho para você andar. Saber que a trilha, ela já está aí. Mas você tem que aprender a trilhar. A humanidade está nessa transição planetária. Sair da mentira que te foi contada. Você deixou de ser uma pessoa original para ser algo que você não é. Muitas pessoas tá tão infectada, tão envenenada com o sistema religioso que elas perdeu a sua essência. Não sabe mais o que é viver uma vida feliz. E aí as pessoas ficou nessa opressão do sistema religioso. O sistema religioso é uma opressão em cima da humanidade. Principalmente aqueles que se acham doutores da lei. Formado em escatologia, em filosofia, e prendeu muitas pessoas. E essas pessoas não buscou a sua evolução no corpo, na alma, no espírito. E as pessoas ficou ali naqueles dogmas. Opressa. E as pessoas acham que existe algo lá fora, que se elas saírem de dentro daquela prisão, elas vão ter a vida destruída. Muito pelo contrário. Quando as pessoas saem dessa prisão, elas aprendem o que é viver uma vida feliz, uma felicidade de verdade. Elas aprendem a se amar e esse amor expandir para o seu próximo. Quando existe um casamento de guerra, de adultério, de palavrão, falta de paz, falta de prudência, esse casamento, ele vai para o inferno. Os dois se jogam no inferno que eles criou dentro da casa deles. Ai, meu amor, meu marido, minha esposa. Mentira! Falsidade. Duas máscaras. Mas está na hora da separação. O fogo consumidor está na terra. O fogo que todos nós estamos. Aqueles que têm o amor, já despertar no amor, vai ser purificado. Aqueles que continuar no ódio, infelizmente vai ser destruído por esse fogo consumidor. Ai, Maria Ruas, Deus é amor, Maria Ruas. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso que Deus é amor? Ele é justo. Ele é justo juiz. E você cai no inferno que você criou. Você, humanidade, você cria o teu próprio inferno. Você cria a tua própria destruição. Ou você cria o seu paraíso e você cria a tua própria felicidade. Ou é ou não é. Agora, se você ficar nas suas paixões mundanas, você vai se lascar no meio do inferno que você criou. Você criou. O sistema religioso prende você na mentira deles para usar você como pequenas empresas e grandes negócios. Para criar o império deles. Mas esse império do sistema religioso está ruindo. Está descendo. Quanto maior for, pior é a queda para vocês. Religiosos enganadores da humanidade. Vocês foram hipnotizados com as suas paixões mundanas. E agora, vocês não sabem o que fazer, não é mesmo? Pois é. Para meia palavra, basta para aquele que é bom entendedor. É isso aí. Desconectar para conectar. Terapeuta Maria Ruas. Shalom, shalom.